Capítulo 18. Juntos e separados. Espere. 4 para um grupo? Não são 3? Enzi, que nunca deixou nada escapar tão facilmente, discordou com isso e questionou o número de pessoas no grupo. Não era como se Giri fosse para a escola secundária de Greenville com eles. Então por que eram 4? Vocês querem simplesmente abandonar Khan? Isso é imprudente. Giri repreendeu Enzi. Enzi encolheu os ombros, sugerindo que a mera menção de Khan era ainda mais absurda. Por que mencionar Khan? Eu sou o único que acha isso estranho? Enzi se virou para Jack e Tail, esperando que eles o apoiassem, mas eles simplesmente olharam silenciosamente Giri, esperando que ele respondesse. Quem você acha que estaria em maior perigo se descobrisse se estão hospedados aqui na pousada? Seria o casal que comandava a pousada e seu filho Khan. Khan pode até se tornar o primeiro a estar sob ameaça devido à sua presença. E esse único comentário, a discussão chegou ao fim. Enquanto isso, Khan podia sentir que algo estava errado, muito errado. Nas manhãs, quando ele se levantava, quando partia para a escola e mesmo durante as refeições, os irmãos permaneceram juntos. Eles eram inseparáveis e agora Khan também fazia parte do grupo deles. Na pousada, eles nunca se aventuraram no respectivo espaço um do outro, então esse comportamento de bando parecia bastante estranho. No entanto, os olhares que eles receberam da multidão de estudantes que havia excluído os irmãos alguns dias atrás era claramente diferente agora. Eles estavam sendo exilados, mas como Najak havia dito, os irmãos também estavam excluindo os outros alunos. Então, os irmãos ficaram indiferentes ao que aconteceu ao seu redor. Gradualmente, depois de algum tempo, os outros alunos começaram a ver os irmãos com um olhar ligeiramente diferente. Vê-los junto assim, os pais pareciam mais legais. O Khan sempre foi tão alto? Ele não parece um modelo? Olha pro Najak, ele é tão legal quanto está no campo. Eu gosto do Tail, ele é tão adorável. Ei, fale baixo, isso é o Kron que eu vi. Vamos sair daqui. Cada um dos 3 alunos transferidos era bonito, e brilhava intensamente por conta própria, mas quando juntos, eles chamavam ainda mais a atenção dos outros alunos. Em particular, a atitude indiferente e digna de Khan, enquanto continuava a frequentar a escola, independente da mudança sutil na atmosfera, despertou um interesse estranho. Os seres humanos mudam de ideia tão facilmente. Os irmãos realmente não pensavam muito nisso, mas também não estavam exatamente felizes com isso. Enzi mordeu um sanduíche que não tinha gosto de nada para ele e jogou o resto fora. Ele então engoliu um pouco de suco de laranja como qualquer ser humano faria, e falou em sua língua de lobisomem. Viver como um humano é difícil, ele comentou. Enzi, devemos apenas embalar nosso próprio almoço? Isso seria mais humano, não? Theo sugeriu. Há uma cafeteria na escola por um motivo. Enzi falou friamente. Theo ficou cabisbaixo e Najak olhou para Enzi em reprovação. Depois deu um tapinha no ombro de Theo. Najak sempre foi muito gentil com Theo. Enzi estava prestes a comentar sobre isso, mas depois decidiu não fazer. Controlar seu temperamento volátil não era uma tarefa fácil. E considerar as instruções atuais de Giri, Enzi sentiu que era quase impossível lidar com isso. Khan, como está sua comida? Mesmo no meio de tudo isso, Theo perguntou para Khan, que comeu em silêncio. Khan ficou assustado com a pergunta. Seu senso de gosto estava se deteriorando há muito tempo, e ele tinha sido muito cuidadoso em esconder esse fato dos outros. Ele até visitou o hospital do centro da cidade, mas foi informado de que não havia nada de errado com ele. Está boa. Eu estou comendo porque estou com fome. Ele respondeu vagamente, e ninguém parecia questionar sua resposta. Está boa? Mas está tão salgada! Sentada na frente a eles, Mika fez uma cara e tomou um enorme gole de água de seu copo. Khan olhou para o sanduíche dele. Todos os irmãos olharam para Khan depois da observação de Mika. Os irmãos, é claro, não podiam realmente provar comida humana, mas por que Khan não podia? Sua simples curiosidade poderia potencialmente levar a algo perigoso. Khan silenciosamente tomou um gole de água e tentou se livrar do constrangimento. Eu sempre gostei de comida salgada. Talvez. Você nunca foi um comedor exigente, mesmo quando a gente era pequeno, disse Mika casualmente e acenou com a cabeça de acordo. Desde que ele era criança, Khan comeu tudo o que lhe foi dado. Mika costumava comer com Khan e seus pais, mas ela nunca o ouviu reclamar da comida, nenhuma vez. Mika reuniu o resto do lixo e caminhou em direção à saída.
Mas quando ela estava prestes a voltar para seu assento, alguém passou, lhe deu um tapinha no ombro e lhe entregou um pequeno bilhete dobrado. Era a hora do almoço e a cafeteria estava lotada, então Mika não conseguia ver quem tinha entregado o bilhete. Perplexa, ela abriu para verificar o que estava escrito. Venha para o ginásio agora. O breve bilhete foi assinado por Kronk. Mika se perguntou por quanto tempo ele ia fazer coisas tão infantil. Foi sufocante. Cancenou de volta para a mesa deles, e Mika respondeu com um sorriso, apagando as palavras que vieram à sua mente. Uma brisa quente soprou da janela aberta, e Mika jogou o cabelo suado para trás. Todos vocês parecem bem próximos. Vocês estão formando uma panelinha ou algo assim? Mika não sentiu necessidade de responder, pois não sabia dizer se ele estava brincando ou falando sério. Quicando uma bola de basquete no meio do grande ginásio, Kronk lembrou o que havia acontecido na Floresta Lilás alguns dias atrás. Ele se lembrou da desonra, da vergonha e do exemplo miserável que foi feito dele. Tudo isso foi claramente gravado em sua mente. Kronk estendeu o braço e jogou a bola de basquete. Ele atingiu o aro levemente e soltou-o longe. Cara, isso é difícil. No entanto, Najak faz parecer fácil. Ele pratica esporte tão bem quanto luta. O que você quer dizer? Kronk sabia que tipo de resposta Mika queria ouvir, mas não tinha intenção de dar ela. Mesmo que ele fosse o único que sabia disso, ainda prejudicou muito seu orgulho. É também por isso que ele não tinha intenção de deixar Theo voltar à escola, já que ele testemunhou a coisa toda. Bem, você realmente não precisa saber os detalhes. De qualquer forma, eu entendo por que você está perto do Khan e o defende, porque é isso que você sempre fez. Mas aquela persuadora pausada. Acho que eles devem pensar que você é especial, hein? Apenas diga o que quiser. É doloroso ficar cara a cara com você assim. No comentário frio de Mika, Kronk franziu os lábios e acenou com a cabeça com compreensão. Então ele se aproximou de Mika com um olhar inocente no rosto, agarrou o ombro dela e o pressionou. Separe Khan deles. Quê? Você me ouviu. Irritada, Mika afastou as mãos de Kronk. Acabei de perceber que está quase na hora de renovar o contrato para o prédio que abriga a loja Ryan. Você é horrível, Kronk! Kronk encolheu os ombros pelo comentário frio de Mika e sorriu friamente. Ele não queria admitir, mas isso era um privilégio e liberdade que aqueles com dinheiro e poder podiam exercer. Ah, isso dói. Me chateia ouvir você dizer essas coisas. Minha avó trabalha lá a vida toda. Você não pode simplesmente nos expulsar sem motivo. Acho que vamos descobrir, não vamos? Se você pode ser expulso ou não. Kronk sabia exatamente quais eram os pontos fracos de Mika. E ele conhecia os pontos fracos de todos em toda a cidade. Como seria se sua loja fosse jogada para a rua durante a noite? Eu nunca experimentei nada assim. E ouvi dizer que sua avó não está bem. Você não quer ser uma neta ruim, né, Mika? No momento que ele terminou de zombar, a mão pequena de Mika bateu violentamente no rosto de Kronk. Quando sua cabeça virou, um dos caras da sua equipe empurrou o ombro de Mika com força. Mika caiu no chão. Ela olhou com raiva para Kronk e seus olhos cheios de ressentimento e ódio. Não seja ingênua. Entre as lições que ele aprendeu do seu pai, ele aprendeu como levar um golpe. Kronk sorriu e rolou a língua na boca. Ela tinha batido nele com bastante força, mas a dor não foi suficiente para assustá-lo. Ele simplesmente se sentiu ansioso. Kronk pegou um lenço do bolso e limpou a boca. Seja rápida sobre isso. Não há muito tempo. Ele jogou o lenço no rosto de Mika, descartando. Cheirava a galinha. Pense com cuidado, Mika. Você só terá uma chance. Algo cheirava bem. Não era como o odor comum de outros humanos, e nem era um cheiro desconhecido que muitas vezes podia ser desagradável. Era o cheiro pesado de uma pessoa em particular, distinto dos outros humanos. Recentemente, Najak não conseguia resistir ao cheiro de Mika. Mesmo da perspectiva de um lobisomem com um excelente olfato, esse foi um cheiro que a diferenciava de todos os outros humanos e o deixou louco. Ele tinha apenas batido em Mika levemente no ombro, mas seus músculos se apertaram como se houvesse algum tipo de contato intenso. E ela olhou para ele com uma expressão assustada. Então, o que você vai fazer? Najak perguntou a Mika do nada, sem explicação. Najak? Mika deu um suspiro audível. Najak não repetiu a pergunta, como se já o soubesse de tudo. Ele esperou um momento para Mika recuperar o fôlego. A resposta dela veio um pouco mais tarde. O que eu vou fazer sobre o quê? Najak permaneceu em silêncio por um breve momento em uma demonstração de hesitação.
Depois lentamente se aproximou de Mika. Ele se moveu com cuidado, deliberadamente, não querendo assustá-la. Ao contrário dessa abordagem, no entanto, seu tom e escolha de palavra eram perfeitamente racionais e desprovidos de qualquer emoção. Há mais de uma maneira de nos separar de Khan. Entre eles, talvez a maneira mais eficaz seja ficar entre nós ou persuadir Khan a nos expulsar da Pousada Cinza. Ou algo assim. No entanto, nenhuma dessas opções parece ser algo que você faria. O que está falando? Sua voz, normalmente alegre e clara, tornou-se rouca e áspera como uma lixa. Essa era outra situação difícil do lobisomem. Eu tenho uma excelente audição. Os punhos cerrados de Mika tremeram com a resposta curva de Najak. Foi o destino de um lobisomem ouvir tudo, mesmo quando eles tentaram bloquear tudo. Mesmo entre os irmãos, Najak sempre teve a melhor audição. Najak tentou justificar isso dizendo a si mesmo que tinha feito isso com os outros também, não apenas com Mika. Ele supôs que ela estava relutante em dizer a verdade apesar do seu constrangimento visível, porque ela provavelmente tinha medo de machucar sua avó, a lojista. Enquanto pensava nisso, Najak lentamente escovou seu cabelo bege para trás. Najak era alto, 1,88 m de altura, e quando ele moveu a mão, uma sombra suave caiu ao lado da cabeça de Mika. Na frente dele estava uma garota que não conseguia esconder seu coração, que usava suas emoções como uma carta especial em sua manga. O que ela deve fazer? Qual seria a maneira mais simples? A gentileza era típica para Najak, mas seus olhos profundos e honestos despertavam dentro dele uma estranha sensação de culpa e isso o deixou desconfortável. Tinha sido assim desde o início. Mika poderia ser honesta como uma falha, quase tanto quanto Khan. Por que foi tão difícil ver alguém assim vacilar e sofrer? O coração humano era exatamente isso, um coração humano. Não deveria importar para mim. As emoções de Najak caíram como onda, tão violentamente quanto a de Enzi. Nenhum deles estava ciente do seu sentimento, e nem entendia a quem seus corações estava sendo direcionado. Nada estava claro, mas de repente, um de seus joelhos cobertos sob sua roupa cheirava a sangue. Isso foi perigoso. O que tinha de ser agora? Você está machucado?